A Central de Concursos preparou especialmente para você essa aula. É uma aula introdutória onde você encontrará conceitos e um vocabulário para facilitar o acompanhamento de todo o curso de Direito. Nesta aula, você encontrará dicas e um vocabulário que será essencial para que você possa acompanhar bem todas as matérias de Direito. Tanto no direito tributário, administrativo, constitucional e qualquer outra matéria importante para o seu concurso, aqui você vai ter subsídios, elementos que vão te ajudar a acompanhar bem a aula. Foi pensando em você que o professor Luiz Santos, Júlio Hidalgo, juntamente comigo, prepararam esta aula que tem a finalidade de dar para você todos os elementos para que você acompanhe bem o curso. Bons estudos, um abraço e lembre-se que a nossa finalidade é o seu sucesso, a sua aprovação. Vamos lá! E começando a nossa aula número 0, nada melhor do que falar sobre a origem do direito, de onde ele veio, as suas fases de evolução, para que você entenda qual é o mecanismo e a dinâmica do direito e como é que ele é aplicado. E você? Você sabe de onde veio o direito? Quais foram as suas principais transformações e as suas fases de evolução? Esse é o tema da nossa aula número 0. Vamos ao objetivo desta aula. Após esse módulo, você será capaz de entender a origem e a função do direito, diferenciar direito natural e direito positivo. Muito bem, afinal de contas, então, o que é o direito? De onde ele veio? Quais foram as principais transformações? E a partir daí, nós vamos entender conceitos essenciais para que você entenda a sistemática do direito e possa estudar as matérias específicas. Então, eu primeiro converso com você a respeito da origem. O termo direito vem do latim directum, que significa reto, caminho reto, aquilo que deve ser seguido. A expressão direito assume diferentes formas, dependendo do país onde ela estiver. Quando nós falamos, então, em direito, nós podemos ter as variantes. Todos os países têm uma palavra equivalente. Não interessa se é a Itália, se é na França, na Alemanha, na Grécia ou até mesmo na Índia. O direito vem dos primórdios do ser humano, quando ele começa a se organizar e percebe que é necessário disciplinar as suas atividades, como um produto de necessidade de regramento das suas atividades. Eu explico de uma forma melhor. A vida em sociedade necessita de regras. Sem essas regras, seria muito provável que o ser humano acabasse se agredindo, provavelmente a raça humana acabasse se extinguindo. Então, como um produto de necessidade, um certo momento da história do homem, ele percebeu que era necessário criar regras para que a gente pudesse perseguir o nosso próprio direito. Toda vez que alguém causava mal a uma outra pessoa, lá na época das cavernas, onde alguém ia lá e tentava invadir a caverna do outro, ou então roubar lá a caça que a pessoa tinha adquirido durante o dia, a outra pessoa reagia, e muitas vezes reagia de uma forma mais violenta. Começou-se a se perceber que toda vez que alguém era prejudicado no seu direito, acontecia que aquele prejudicado, para se vingar, causava um dano maior do que aquele próprio prejuízo que ele tinha. Esse comportamento era um comportamento que gerava cada vez mais violência. Isto fez com que as pessoas percebessem que era necessário, então, se criar um órgão para poder regular as atividades humanas. E é daí, então, que surge o Estado. O tema Estado nós vamos tratar no próximo módulo, mas é importante porque é a partir dele, então, que surge o direito. Agora, o importante é que você não confunda o direito escrito, aquele direito que está nas leis, com um direito que é anterior a esse. A doutrina jurídica divide o direito em dois tipos: o direito natural e o direito positivo. Quando nós falarmos em direito natural, os nossos professores se referirem a essa expressão, direito natural, você imagina uma ideia universal que todo o ser humano teria do certo, do errado, do bom e do ruim.
Quando nós falamos em direito natural, nós estamos falando, então, num senso mais próximo da noção moral. Seria uma regra de conduta que todos nós teríamos intuitivamente daquilo que a gente poderia fazer e não poderia. Quando, então, eu falo de direito natural, eu estou falando de um senso que todo ser humano teria. Mas ele não estaria escrito em lugar nenhum. Ele seria um senso universal e que partiria do próprio ser humano. Muita gente, muitos doutrinadores, dizem que não é possível este direito justamente pelo fato de ele não estar escrito em lugar nenhum. Que direito é esse que não está em nenhuma lei? Que direito é esse que não está em nenhuma Constituição? Que direito é esse que não está em nenhuma regra dada pelo Estado? Como é que ele existe se ele não está posto em lugar nenhum? A explicação que se tem para a origem do direito natural está no fato de que nós temos uma sensação de transgressão toda vez que nós o desrespeitamos. Existem certas regras de ação que não são necessárias estarem escritas em lugar nenhum, mas que nós sabemos quando estamos transgredindo. Em outras palavras, fica claro que toda vez que a gente faz uma coisa errada, a gente tem um senso de que está fazendo. Podemos até continuar fazendo, mas justamente essa sensação de ultrapassar limites é que caracterizaria o chamado direito natural. Como todo mundo tem uma sensação de limites, quando você ultrapassa o limite, você está desrespeitando, então, essas regras universais que não pertencem a nenhum país, mas que todo ser humano sabe que deveria cumprir. Claro que essas regras estão vinculadas a questões mais essenciais, como o direito à vida, à liberdade e à integridade física. Como é que eu sei que eu estou transgredindo alguma regra? Talvez no exato momento em que eu faça para você alguma coisa que eu não gostaria que fizesse para mim. Justamente o fato de fazer algo que eu não gostaria que fizesse para mim é que me dá a sensação de estar fazendo algo errado. E por que é errado? Porque eu não gostaria que isso acontecesse para mim. Então, esta é a noção do chamado direito natural. Todo mundo tem a noção do certo e do errado, e do bom e do ruim. E o que é certo e é errado para mim? Tudo aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim, eu não deveria fazer para o outro. A partir do direito natural, surge o chamado direito positivo. O direito positivo seria o conjunto de normas postas, seriam as leis propriamente ditas. Cada sociedade, de acordo com a sua necessidade, pega esse senso universal, esta moral, e transforma isso em leis, transforma isso em normas postas. Assim, quando nós falarmos em direito positivo, eu estarei me referindo ao quê? A todas as normas que funcionam num país, numa determinada época e num determinado momento. Então, quando os nossos professores falarem de acordo com o direito positivo, eles estão se referindo a todas as normas que existem no nosso país. A nossa Constituição, nosso Código Civil, nosso Código Penal, os códigos processuais, os decretos, as leis e assim por diante. Deste direito positivo vai surgir, então, outras duas consequências. O direito objetivo e o direito subjetivo. Então, vamos explicar agora, calmamente, a diferença entre objetivo e subjetivo. A palavra objetivo vem de objeto. Toda vez no direito que você ouvir falar em objetivo, nós estamos falando de uma coisa, de um negócio, de um elemento físico. Toda vez que nós ouvirmos falar em subjetivo, eu estou falando em subjeto, sujeito. Tá? Então, no direito, essas duas expressões vão acompanhar muito você. Elementos objetivos e elementos subjetivos. Então, se eu digo, por exemplo, olha, eu tenho um vício objetivo. O vício objetivo é o defeito no negócio. Vício quer dizer defeito, objetivo no negócio. Então, um vício objetivo, o problema está no contrato, o problema está em alguma cláusula, o problema está na lei, o problema está no imóvel que eu estou comprando. Se eu dissesse que tem um vício subjetivo no negócio, subjetivo é de subjeto, sujeito.
Então, no vício subjetivo, o problema está nas partes, nas pessoas, no sujeito. Então, um deles é menor de idade, um deles é incapaz, talvez um deles não tenha assinado o contrato. Então, o problema está nas pessoas, nas partes. Isto é o subjetivo. Voltando para aquilo que a gente está estudando, então, se o direito objetivo se refere à coisa, ao objeto, eu estou falando da própria norma, do texto em si. O direito objetivo são os enunciados que estão na lei. Quando você abre a lei, você não tem os artigos, não tem lá mensagens que cada um desses artigos trazem. Quando você pega a sua Constituição, está escrito lá, todos são iguais perante a lei. Não é? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, não é? É necessário, todos têm direito ao devido processo legal ou à ampla defesa. Isto tudo é direito objetivo, porque são descrições, são hipóteses dadas pela lei. Uma lei é um conjunto de situações imaginadas pelo legislador. Se acontecer isto, faça isto, se acontecer isto, faça isto, se acontecer isto, faça aquilo. Olha, se você ficar bastante tempo num lugar e ninguém reclamar, quiser ficar dono, usa o capião. Se você está muito feliz, contente, alegre, olha, casamento. Descobriu a verdade? Divórcio. Então, para cada situação, você tem uma solução dada pela lei. Ele te emprestou um dinheiro, não te pagou, existe uma cobrança. São hipóteses dadas pela lei. Ele foi preso ilegalmente. Se ele foi preso ilegalmente, habeas corpus. Mas perceba que quando você lê a lei, ele não fala do seu nome nem do meu, não fala do Pedro, do Paulo, da Maria, ele não cita nenhum caso concreto. Ele imagina uma situação genérica que serve para todo mundo. É por isso que o direito objetivo é uma norma abstrata. Ela é uma norma geral, que vale para todo mundo. Em direito, quando você quer dizer que alguma coisa vale para todo mundo, é geral, você usa uma expressãozinha em latim que quer dizer erga omnes. Erga omnes quer dizer para todos, contra todos. Então veja, em razão daquilo que eu te expliquei, você poderia associar ao direito objetivo, que é uma hipótese, é aquilo que está escrito na lei, mas ele não fala de ninguém em especial. Ele diz, hipoteticamente, se alguém for preso, tem uma coisa que chama habeas corpus. Se alguém quiser uma informação e for negada, tem uma coisa que chama habeas data. Se alguém tiver um direito líquido e certo, não é, que não tenha nenhuma outra ação correspondente, mandado de segurança. Por isso que o nosso direito objetivo, ele é um direito abstrato. E é uma regra geral, vale para todos e é imposta a todos. Quando você tem uma regra no direito que é imposta a todos, a gente chama de norma agente. Então, rapidamente, vamos recapitular. O nosso direito objetivo, como ele não se dirige a ninguém especial, ele é um direito abstrato. Ele é uma norma agente porque é uma regra imposta. Eu não posso escolher se eu sigo ou não. E é uma norma erga omnes. Por que é erga omnes? Porque ela se dirige a todos em razão de todos. Já o direito subjetivo é o direito do sujeito. Quando é que existe o direito do sujeito? Quando é que acontece o meu direito? Bom, quando aquilo que estava imaginado pela lei, quando alguma daquelas hipóteses aconteceu na vida real para mim. Por isso que o direito subjetivo, que é o direito do sujeito, ele está vinculado a um caso concreto. Ele não é um direito destinado a todos genericamente. É um direito destinado a mim e à pessoa que me causou um dano. Então, o direito subjetivo, ele é o resultado do quê? Do direito objetivo, mais o que a gente vai chamar de fato propulsor, ou seja, um acontecimento que tem alguma importância no direito, um acontecimento que tenha alguma relevância jurídica. Vou te dar um exemplo. A Constituição diz que todo mundo tem direito a ter propriedade, é o artigo 5º, inciso 22. Depois do seu Código Civil, lá pelo artigo 182, ele vai dizer o seguinte: se alguém causar algum dano, um prejuízo para você, essa pessoa será obrigada a te indenizar. Tudo bem? Tenho duas hipóteses previstas na lei. Todo mundo pode ter propriedade e se alguém estragar sua propriedade, ela precisa ser indenizada.
Agora, imagine que você compra um carro novo, vira a esquina, vem alguém e bate no seu carro. Quando alguém bater no seu carro, duas hipóteses que estavam imaginadas pela lei aconteceram para esta pessoa. Estas duas hipóteses que estavam imaginadas na lei aconteceram para um sujeito. Aí, então, surge o direito deste sujeito de exigir, de cobrar e de requerer o seu direito. Deu para entender? Então, o direito objetivo é o que está na lei e o subjetivo é o direito do sujeito. Por quê? Porque aquilo que estava imaginado na lei aconteceu para ele. Tá ok? Então, vamos revisar o que nós aprendemos até agora. O direito natural é aquela noção universal do certo e do errado e que pertence a todo mundo e não está escrito em lugar nenhum. Já o nosso direito positivo é a norma posta, é o conjunto de regras que existem num país, num determinado momento e num determinado local. Desse direito positivo saem as próprias leis, que é o nosso direito objetivo. E o direito subjetivo, que é o seu direito, quando acontece alguma coisa em especial para você. Tá ok? Vamos para um exercício para ver se a gente entendeu o que a gente falou até agora. Vamos lá. Muito bem, fácil a questão, não é? Você tem aí várias alternativas e tinha que escolher a correta. Vamos lá? Por direito positivo, entende-se a noção do universal, do certo, do errado, o direito do sujeito apenas, a noção abstrata ou erga omnes, ou o conjunto de normas vigentes num determinado local, num determinado tempo. Tá fácil, não é? É essa aqui, o conjunto de normas vigentes num determinado local, num determinado tempo. Ok? Vamos agora a uma segunda questão que a gente separou para você. Veja lá. Muito bem, vamos à resposta então da nossa questão. Vamos fazer juntos, tá? Não estava difícil. Veja o que ela diz. Não é? O direito objetivo tem como principal característica ser o direito do sujeito. Alternativa B, um direito que não está escrito em lugar nenhum. Alternativa C, a noção geral do certo e do errado. Alternativa D, a própria lei, a mensagem estabelecida por ela. Veja, a resposta está fácil, você lembra que o direito objetivo vem de objeto, portanto é a própria norma, aquilo que ela dispõe. Bom, terminamos esse primeiro módulo e eu encontro com você daqui a pouquinho para a gente entender um pouco as fases de evolução do Estado e a noção do direito público e do direito privado. Um abraço e até lá! Olá, meus amigos, de novo aqui nos nossos estudos de Direito. Essa aula introdutória, como eu já te falei, tem a finalidade de te dar dicas, de facilitar o seu estudo de Direito, para que você acompanhe de uma forma bacana todo o curso. Nesse segundo módulo, eu quero conversar um pouquinho com você a respeito da origem do Estado e a questão do direito público e do direito privado. Mas antes disso, vamos recapitular o que a gente viu na aula passada? Vamos lá. Na aula anterior, nós entendemos a origem do Estado. Vimos que ele tinha como função disciplinar as regras de conduta. Depois aprendemos a diferença do direito natural e do direito positivo. Direito natural, aquela noção intrínseca, universal do certo e do errado, e o direito positivo, o conjunto de leis e de normas que funcionam no nosso país. Vimos também que do direito positivo saem outros dois direitos, o direito objetivo e o direito subjetivo. O direito objetivo é o próprio texto legal, enquanto o direito subjetivo, o direito do sujeito, aquilo que estava previsto na lei, aconteceu para alguém e aí surge o direito deste alguém de exigir, de reivindicar aquilo que lhe foi tirado, aquilo que lhe foi prejudicado.
E agora sim, a gente entra no nosso módulo número 2, onde eu converso com você a respeito do Estado e do direito público. E você? Você sabe de onde veio o Estado? Quais foram as fases de evolução dele? Você sabe a diferença entre direito público e privado? Esse é o tema do nosso módulo número 2. Vamos ao objetivo desse módulo. Após esse módulo, você será capaz de entender as fases de evolução do Estado, entender as diferenças entre direito público e direito privado. Bom, então a gente começa falando um pouquinho sobre o surgimento do Estado. Vou usar uma linguagem simples para você, para resumir, na verdade, 3 grandes fases de evolução. Bom, a origem do Estado está diretamente vinculado com o processo civilizatório, quer dizer, com a mudança do ser humano no decorrer do tempo, a mudança dos seus comportamentos. Na época das cavernas, é claro que não existia direito, não existia Estado, e a justiça era feita com as próprias mãos, se é que a gente podia chamar aquilo de justiça. Então, toda vez que alguém sofresse uma lesão no seu direito, veja que eu estou falando de uma invasão lá na sua caverna, ou alguém machucar um dos seus filhos, ou tentar tirar lá o seu alimento, a caça que você tinha obtido durante o dia, é claro que essa pessoa iria reagir, e reagiria com violência. Esta primeira fase, que é a fase de ausência do direito, que é uma fase que nós caracterizamos como a ausência das leis, não é? O nosso examinador vai usar uma palavrinha especial chamada anomia, tá? Veja aqui, anomia. Esse A quer dizer não, nomia de nomos, que quer dizer lei. Portanto, anomia quer dizer ausência das leis. Na primeira fase, então, da evolução, não é, do Estado, você tem uma fase que foi denominada de rapinagem, a ausência das leis. As pessoas faziam a justiça com as próprias mãos. Muitas coisas foram acontecendo, não é? O ser humano vai entrando num processo civilizatório até que ele conclui que fazer justiça com as próprias mãos não era um bom negócio. Toda vez que a pessoa fazia justiça com as próprias mãos, ela causava um dano maior e a violência começa a cada vez mais aumentar. Um determinado momento, então, que aí não precisamos saber de datas e nem é possível se determinar isso, o ser humano resolve abrir mão do seu poder de punir para criar um órgão abstrato, uma coisa que não existe fisicamente e que tivesse essa função. É assim que surge o Estado. O Estado surge com a intenção de disciplinar a conduta das pessoas, porque se elas perseguissem os seus próprios direitos, isto acabaria numa violência crescente e a humanidade acabaria se extinguindo. Quando o ser humano abre mão da sua soberania, do seu poder de punir e cria um órgão abstrato, é que nós entramos na fase do Estado. É um Estado em que, se eu fizer algo de errado, o Estado vem e me pune. Mas por que eu me submeto às regras do Estado? Porque se você fizer alguma coisa de ruim para mim, o Estado também irá puni-lo. Desta forma, existe então uma espécie de um pacto, onde o Estado me protege e, em contrapartida, eu me submeto às regras dadas pelo Estado. O problema desta segunda fase, que a gente vai chamar de estado de polícia, se caracteriza justamente pelo fato de que só existiam regras para um lado. Se eu fizer alguma coisa de errado, o Estado vem e me pune. Se você fizer alguma coisa de errado, o Estado vem e pune você. O problema é que sempre o Estado punindo alguém. Só que o Estado não existe fisicamente. Então foi necessário criar funções através de pessoas, de seres humanos, para representar o Estado. É daí que surge uma noção que você vai aprender lá em Direito Administrativo de autoridade e de agente público. Quem são as autoridades e os agentes públicos que os nossos professores de Direito Constitucional e de Administrativo vão conversar com a gente? São seres humanos que têm poder de decisão, no caso das autoridades, e os agentes públicos, aqueles que praticam uma ação em nome do Estado. Então, guarde bem isso, porque isso vai te ajudar depois lá no Constitucional e no Administrativo. Essas duas pessoas, não é? Ou esses dois grupos de pessoas, as autoridades e os agentes públicos, os que decidem em nome do Estado e os que praticam a ação em nome do Estado, começam a responder por ele e agir em nome dele. E aí surge um segundo problema.
Se eu fizer alguma coisa de errado, o Estado vem e me pune, porque é a característica do Estado que eu estou vivendo, que é o Estado de polícia. As leis têm um único sentido, elas são unilaterais, é o Estado punindo. Mas e se o Estado fizer alguma coisa de errado para mim? Quem é que vai punir o Estado? E se esses agentes ou essas autoridades fizerem alguma coisa de errado? Quem é que vai punir o Estado? Não existia regra para isso. Foi no exato momento, então, que o ser humano percebeu que era necessário regrar também o Estado, regrar ou limitar a atividade das autoridades e dos agentes públicos, que surge, então, uma bilateralidade das normas. O que a gente vai chamar de bilateralidade das normas quer dizer que a lei agora tem dois sentidos. Eu tenho limites, mas o Estado também tem limites. E se qualquer um dos dois que fizer coisas erradas, eles irão responder. E é aí que surge, então, o Estado de Direito. O Estado de Direito ele vai surgir justamente no exato momento em que se cria regras para o Estado. O governante não pode mais fazer aquilo que ele quer. O governante está obrigado a agir de acordo com as leis. A característica essencial de um Estado de Direito é que governantes e governados, ambos são pessoas que estão dentro e abaixo da lei. Por isso que a característica essencial de um Estado de Direito é uma situação jurídica onde todos estão dentro da lei e limitados pela lei. Existe, então, uma bilateralidade das normas. Eu tenho obrigações para com o Estado, mas o Estado tem obrigações para comigo. Toda vez que você tiver duas forças que vêm de encontro, elas podem se chocar. E aí você vai ter uma resultante disso que se chama responsabilidade. A responsabilidade que a gente tanto ouve, responsabilidade civil, ela justamente é o quê? Ela é o resultado de algum desrespeito dessas obrigações. Então, como é que eu sei que eu vivo num Estado de Direito? No exato momento em que eu sei que eu tenho uma Constituição e tenho leis onde todos são obrigados a respeitar. Governantes e governados, professores, alunos, médicos, engenheiros, presidente da República e auxiliares domésticos. Todos, sem distinção, estão abaixo da lei e são obrigados a respeitá-la. E se não fizer, vão ser punidos. A partir daí, então, surge o Estado de Direito. E esse Estado de Direito necessita de regras. Os governantes, as autoridades, os agentes públicos precisam de regras para administrar a coisa pública. E é daí que surge o direito público. O direito público, na verdade, é um conjunto de regras para justamente disciplinar a atuação do Estado. As regras para que o Estado haja de forma correta para conosco e responda por tudo de ruim que eventualmente ele faça para nós. Bom, e já que eu tenho então um direito público, que para nós é um ramo do direito que vai disciplinar as relações do Estado em relação ao indivíduo, ou do Estado em relação a ele mesmo, não é? Surgem então várias ramificações desse chamado direito público. Então, o direito público vai se distinguir ou se diferenciar essencialmente de um outro ramo que é o direito privado, porque o direito privado regula as relações entre particulares, não é? E isto vai ser tratado pelo professor Luiz Santos num dos nossos módulos seguintes. Já o direito público, então, conforme a sociedade foi evoluindo, ele foi criando ramificações e foi se especializando. Do ramo do direito público, então, nós podemos citar algumas especializações do direito público, como o direito constitucional, que estuda essencialmente as relações do Estado, não é? E tem como norte principal a Constituição. O direito administrativo, que regula as relações da administração pública. Ele dá regras, dá princípios que vão reger a atividade do servidor público, dentre outras coisas. O direito penal, como todos nós sabemos, é aquele que tutela ou protege os bens jurídicos de maior importância, instituindo crimes e as contravenções. E o direito processual, que dá as regras, que regulamenta o exercício do direito.
Por fim, você tem o direito tributário, que é aquele que vai reger a questão da tributação. As formas, maneiras, espécies de arrecadação, direito essencial para grande parte dos nossos concursos. Ok? Vamos recapitular o que a gente viu até agora e depois a gente vai para um exercício. Vamos lá. Recapitulando, as fases de evolução do Estado se dividem em três. A rapinagem, que é a fase primordial, onde eu tenho a ausência das leis, que nós temos o chamado fenômeno de anomia. A fase do Estado de polícia, onde só o Estado que tem regras para punir, mas ele não pode ser regrado, ele não pune. Unilateralidade das leis, onde surgem as autoridades e os agentes públicos. E a terceira fase, que é a que nós vivemos hoje, a fase do Estado de Direito, onde existem regras também para o Estado e surge a responsabilidade civil. Governantes e governados, todos limitados pelo direito. Depois, nós vimos a questão do direito público, que surgiu em razão do surgimento do Estado. Em razão do Estado, teve que se criar regras para disciplinar a atuação dele. Surgiram as ramificações do direito público. O direito constitucional, que tem como linha central o estudo da norma constitucional, o direito administrativo, que regula as atividades da administração pública, o processual, que regulamenta as atividades processuais, os penais, que estabelecem crimes e contravenções, e o direito tributário, que regula as formas de arrecadação, dentre outras coisas. Tá claro? Vamos treinar um pouquinho o que a gente viu até agora? Eu coloco para você no vídeo um exercício. Se for necessário, você pausa o vídeo, responde calmamente, eu espero para te dar a resposta. Vamos lá. São ramos do direito público, exceto alternativa A, direito administrativo, alternativa B, direito constitucional, alternativa C, direito tributário, alternativa D, direito processual, alternativa E, direito civil. Veja que está fácil, ele disse, são ramos exceto. Uma dica boa, toda vez que tem um exceto, risco exceto e coloco não na frente da questão. Quer ver? Vamos corrigir? Ao invés de você ler, então, são ramos do direito público exceto, risco exceto, coloca, não são ramos do direito público. Aí fica mais fácil, você já vai direto na assertiva E, que é o direito civil, que é o direito privado. Tudo bem? Vamos fazer mais uma? Se for necessário, você pausa, responde tranquilo, eu espero você com a resposta. Vamos lá. Muito bem, essa também está fácil, a múltipla escolha, ele fala a respeito das fases de evolução do Estado. Vamos ver? De acordo com a teoria de evolução do Estado, a fase que nós atualmente vivemos é, alternativa A, fase de anomia, alternativa B, a rapinagem, alternativa C, Estado de polícia, alternativa D, Estado de direito e alternativa E, Estado de bilateralidade. Muito bem, esse estado de bilateralidade poderia ser uma resposta, mas você tem um Estado de direito, porque a bilateralidade não necessariamente pressupõe responsabilidade. Tá ok? E também, então, tá fácil, é assertiva D. Nós vivemos num Estado de direito, onde governantes e governados, todos estão limitados pela lei, todos respondem pelas suas ações. Ok? Terminamos aqui. Um abraço grande para você, bons estudos, e nós, da Central de Concursos, estamos aqui sempre com um único objetivo, a sua aprovação, o seu sucesso. Bons estudos e até o próximo módulo. Olá, concurseiros, eu sou o professor Luiz Santos. Nós vamos trabalhar aqui hoje o direito privado. Mas, na verdade, antes de começarmos a estudar o direito privado, nós vamos estudar também o direito público de maneira bem rápida, revendo um pouquinho da aula passada. Muito bem, o direito público é aquele ramo de direito em que o Estado predomina na relação jurídica. Na verdade, a maioria esmagadora dos ramos do direito são chamados de direito público. Penal,
tributário, constitucional, administrativo, aquela gama, a maior gama, né, de assuntos e direitos constam no direito público. O direito privado é pouca coisa, nós vamos olhar já já. Mas fique com a ideia de que todos os editais praticamente cobram muito mais o direito público e não o direito privado. Vez ou outra vai cair o direito privado, mas fique com a ideia melhor do direito público, cai mais nos concursos. Ok. Muito bem. O objetivo aqui é explicar os diversos ramos de direito privado nesse módulo. E quero lançar para você já um desafio. Qual a questão nuclear do direito interno privado brasileiro? Isso é uma questão nuclear, você vai ficando aí conectado na aula e até o final você tem plenas condições de responder essa pergunta. Muito bem. O direito interno público e o direito interno privado são diferentes. Primeiramente, você liga sempre as questões dos órgãos e entidades públicas ao direito público e as questões que envolvem os direitos dos particulares, portanto, um shopping center, uma concessionária de veículos, você liga ao direito privado. Desta sorte, nós podemos concluir o seguinte: o direito privado é de predominância do particular e o direito público de predominância do Estado. Muito bem. O direito privado, basicamente, é o direito civil, é o direito comercial, e nós temos que lembrar que nós temos dois direitos que são sui generis. Quais são esses? O chamado direito internacional, que pode ser público ou privado, e o direito do trabalho, que pode também ser público e privado. O que não tiver nessa lista, entenda, por exclusão, então é direito público, ok? Fácil e tranquilo? Muito bem. Vamos começar aqui estudando um dos ramos do direito privado. Para eu saber que o direito é privado, quem predomina a relação jurídica é o particular. Se a predominância for do Estado, nós vamos falar o direito é público, aquela lista. Agora, se não tiver naquela lista, a predominância não for do Estado, neste caso, nós vamos chamar de direito privado, portanto, quem predomina das regras é o particular. Muito bem. Começamos pelo direito comercial. É o ramo de direito privado que regula a atividade empresarial destinada à circulação das riquezas, mediante bens, serviços, inclusive as atividades empresariais. Muito bem, sua base é o Código Comercial, código bem antigo, de 1850. Note você que de lá para cá o Brasil mudou, né? Deixou de ser monarquia, se tornou república, república velha, república nova, tantas coisas mudaram. E se as coisas mudam, o direito muda. E a partir de então você entende, o direito comercial passou por várias mudanças, muitas novidades, e hoje ele ganha inclusive um nome diferente, não é? Direito empresarial. Tinham muitos artigos, mas sobraram poucos, porque foram sendo eliminados, não foram recepcionados pelas diversas constituições que já passaram pelo país. Muito bem. O direito do trabalho vai se preocupar com outra coisa. Ele é sui generis porque ele tem uma parte que cuida dos interesses, evidentemente, do trabalhador, são chamados direitos materiais, e também outra parte que cuida do direito processual, que diz respeito à maneira como o trabalhador lesado na relação de trabalho vai buscar seus direitos trabalhistas. Daí você entender assim, os direitos trabalhistas em si integram o que nós chamamos de direitos materiais, certo? E essa parte é direito privado. O trabalhador decide se ele vai ou não vai querer cobrar os direitos trabalhistas que lhe foram subtraídos pelo patrão. Agora, se ele resolver ir à justiça buscar a tutela do Estado, ele vai valer-se do direito processual, a maneira como ele vai angariar esses direitos. E eu estou falando de citação, intimação, questões que envolvem o direito processual. E isso já é um direito público. Viu? O direito do trabalho é sui generis, tem mais de um gênero. Ele tem interesse privado envolvido nisso, que é a parte material dos direitos trabalhistas. Estou falando de hora extra, 13º salário, os direitos trabalhistas. E tem uma parte que é de interesse público, é a parte processual. A maneira como o trabalhador supostamente lesado vai buscar os direitos trabalhistas. Quando isso acontece, nós chamamos de sui generis. Então está aí, esse é o direito do trabalho. O direito civil é o conjunto de normas
que disciplina os interesses individuais do homem, pela simples condição de ser humano que é. Disciplina o Estado e a capacidade das pessoas e suas relações de caráter privado. Podemos imaginar aqui o estudo da personalidade, ou seja, o nascimento da pessoa física, que na verdade é um nome que o direito tributário deu, ou direito financeiro. Mas o nome técnico disso é pessoa natural, somos nós, ok? Mas também da pessoa jurídica, aquela que nasce com registro no cartório de registro das pessoas jurídicas. Então o direito civil vai estudar isso, vai estudar tudo aquilo que o indivíduo, ou portanto a pessoa, tem direito e predomina na relação. Casamento. Quem é que tem o dever de casar? E você responde, ninguém. As pessoas casam se quiserem casar. Então, nesse caso, o Estado não impõe a ninguém o casamento. Tá bom, professor, onde está o direito civil, então, nessa hora? Ele está cuidando disso, do casamento, do divórcio, da separação, das questões que envolvem pensão alimentícia, a propriedade, a posse, que são assuntos que dizem respeito aos particulares. E sempre que os particulares predominarem a relação jurídica, nós falamos que o direito é privado. O direito civil é, na verdade, o ramo de direito privado por excelência. Quando se fala em direito civil, vem à tona muito rápido a todo mundo que estuda direito aí para concurso, que é um ramo de direito privado. A resposta é simples, é porque o particular é quem predomina a relação jurídica. Então, se você olhar bem e com muita calma, você vai perceber que o direito do trabalho, certo? O direito comercial, certo? O direito civil, certo? E o direito internacional, são esses os ramos do direito em que o particular predomina na relação. Mas eu não posso me esquecer de um detalhe. O direito internacional e também o direito do trabalho são sui generis. Professor, me dá só mais uma dica do direito internacional para já. O particular que compra ou que vende em outros países. Então eu preciso comprar uma peça para o meu carro é importado. Eu tenho que comprar no exterior. Bom, está valendo o direito internacional privado. Agora, o direito que ocorre entre os países, órgãos e organismos internacionais, as pessoas de direito público se relacionando, nesse caso, direito internacional público. Note, público está para o Estado está para o público. Ligue isto, por favor, é importante nos concursos. E agora nós temos condições plenas de responder ao desafio, que foi lançado logo no começo. Vamos primeiro lembrar do desafio. Era a seguinte pergunta: qual a questão nuclear do direito interno privado? Vamos responder, temos condições já. Resposta: a questão nuclear do direito interno privado é estudar e fixar regras jurídicas para as relações entre os particulares. Lembram? Quem predomina a relação jurídica nesse caso será quem? Os particulares e não o Estado. Se fosse o Estado, então seria direito público, como no módulo que você já assistiu. E agora vamos resolver alguns exercícios desse assunto? Primeira questão. Analise as seguintes assertivas e indique se estão corretas ou se estão erradas. O direito internacional e do trabalho são sui generis. Fácil de responder depois da aula, né? Correta. Realmente, o direito internacional e o direito do trabalho são os dois ramos de direito que vão agregar aí tanto o aspecto privado como também aspecto público. É isso. Vamos resolver mais exercícios. O Código Civil é o maior diploma jurídico brasileiro de direito privado. Resposta certa também. Lembre-se que nós temos aí mais de um ramo de direito privado, mas o direito civil
é o maior deles. E é, evidentemente, um código que vai dar condições para exercício desse direito, que chama-se Código Civil. Então, é correto afirmar que é o maior diploma, o maior documento, a maior lei que trata do direito privado, realmente é o Código Civil. Ok, mais exercícios. O direito comercial é o conjunto de normas que disciplina os interesses individuais do homem, pela simples condição de ser humano, especialmente a capacidade e o estado das pessoas. Essa resposta é errada. Esse conceito é do direito civil e não do direito comercial. No direito comercial nós teremos relações, evidentemente, empresariais, não é? Não são as pessoas meramente, mas empresas que estão exercendo relação de comércio. É isso aí. O direito do trabalho é o diploma que protege o obreiro nas relações de trabalho, porém não possui amparo constitucional. Resposta errada. O artigo 7º da Constituição Federal traz os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, num rol exemplificativo de direitos. Portanto, tem amparo constitucional, sim. Essa questão ficou errada. Vamos resolver mais exercícios. O direito do trabalho cuida da questão material e processual. Resposta certa. Lembre-se que ele é sui generis, porque tem questões que envolvem o direito privado e também o direito público. No caso do direito do trabalho, ele é assim, sui generis por isso. A parte material, os direitos trabalhistas, integra o direito privado, certo? O trabalhador decide se busca ou não busca esses direitos. Já a parte processual integra o direito público, porque se quiser buscar os direitos, vai ter que valer-se do processo. E o processo, né, o chamado direito processual, é um ramo de direito público. É isso. Até o próximo módulo. Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e estou aqui para ministrar o 4º módulo da nossa aula de introdução ao direito. Você já ouviu falar das fontes do direito? Esse é o nosso assunto de hoje. E vai pensando no seguinte, você sabe me dizer qual é a lei que diz que você é obrigado a pegar fila nos lugares que você frequenta? Então vamos lá. Fontes do direito. Veja, a palavra fonte. O que é a fonte? Fonte é de onde brota a água. Está aí a nossa fonte na tela para você. Está ouvindo o barulhinho de água? Pois é. De onde vem o direito? Quer dizer, quando tem algum problema para solucionar no direito, por exemplo, eu vou estudar para concurso público e quero saber, será que o funcionário público tem direito a hora extra? Como é que funciona a estabilidade do funcionário público? Onde eu vou buscar isso? Nas fontes do direito. E qual a principal fonte do direito? As leis, as inúmeras leis. Vejam, então se eu quero saber a solução de uma questão jurídica, ou se eu estou estudando, quero saber a resolução de uma questão, eu vou onde? Nas leis. Essa é uma das fontes que eu posso consultar, eu professor, você aluno, o juiz quando vai resolver uma questão, o promotor de justiça, as leis. Agora, se você já estudou alguma lei, se você já leu alguma lei, você sabe que nem sempre as leis são claras, também nem sempre a lei consegue prever todas as situações, porque as situações humanas são muitas. Então, nós temos outras fontes também, outros meios onde aquele que vai usar o direito pode buscar a solução daquela questão. Uma dessas fontes é a doutrina. O que é a doutrina? É a opinião dos estudiosos do assunto, dos doutos do assunto. Então, nós podemos também consultar o livro do fulano, que é uma pessoa conceituada no direito, podemos consultar o livro do cicrano, vamos ver o que esses grandes pensadores do direito dizem sobre aquele determinado assunto que a gente está querendo buscar a solução. Então, nós já temos duas fontes, as leis e a doutrina. Vejam,
Uma outra fonte do direito é a chamada jurisprudência. E você que vai estudar para concurso, você que está estudando para concurso, vai ouvir muito sobre a jurisprudência, vai falar demais sobre a jurisprudência. Mas, afinal, o que é a jurisprudência? Jurisprudência é o conjunto das decisões dos tribunais, do judiciário. A jurisprudência é o caminho das decisões. Então, quando eu tenho várias decisões no judiciário sobre um determinado sentido, nós dizemos que nós temos uma jurisprudência pacífica. E aí você pergunta, mas professor, isso sempre acontece? A jurisprudência é sempre pacífica? O judiciário sempre decide no mesmo sentido, sempre decide da mesma ordem? Não, pessoal, nem sempre isso acontece. Agora, normalmente nós temos também uma jurisprudência dominante. Jurisprudência dominante é aquela que é encontrada em maior parte. E é isso que você tem que seguir nos concursos, é isso que você tem que estudar nos concursos. Aquela jurisprudência que é pacífica e a jurisprudência que é dominante. Então, nós já temos 3 fontes: leis, doutrina e jurisprudência. Temos mais fontes? Temos. Já ouviu falar dos costumes? O que são os costumes? São aquelas práticas cotidianas. Veja, sem querer aqui falar da história do direito, mas nem sempre o direito foi escrito. Nem sempre as regras foram escritas. No início, na história, as regras eram costumeiras, padrões de comportamento. Todo mundo faz isso e é assim que tem que ser feito. Esses são os costumes do direito, aquelas regras cotidianas que são repetidas cotidianamente, mas com a convicção das pessoas de que é obrigatório fazer aquilo. Hoje em dia, no nosso sistema, no nosso direito, que é um direito baseado no direito romano, um direito escrito, os costumes não têm uma grande importância, né? Pouco sobraram desses costumes. A maior parte dos costumes, ela foi positivada. O que é positivar? É colocar em uma lei. Mas tem um costume que ainda sobrevive nos nossos dias. A fila. A fila é um costume. Não tem lei que diz que você tem que pegar fila no elevador do seu prédio. Não tem lei que diz que você tem que pegar fila na cantina da escola ou no ponto de ônibus. Agora, a fila deve ser respeitada como se fosse uma lei? Sim. Por quê? Porque o costume, quando não respeitado, gera ao Estado o direito de coibir este não respeito. O Estado, eventualmente, pode até punir aquele que, ao não pegar a fila, causa um tumulto. Então, temos que respeitar também os costumes. Ok? Professor. Oi. Professor, o juiz deve usar estas fontes do direito na ordem que o senhor falou, ou ele pode usar só uma ou usar 2? Como é que isso funciona? Ok. Veja, para quem não conhece, esse que está perguntando aí é o Concursildo, o nosso aluno virtual. Veja, Concursildo, o juiz, assim como qualquer pessoa que aplica o direito, seja ele um advogado, um promotor, ele é livre para se basear na fonte ou nas fontes que ele quiser. Lógico que a lei, a jurisprudência e a doutrina têm uma força enorme. Agora, não existe uma ordem. Primeiro eu vou na lei, se a lei não solucionar, depois eu vou na doutrina, ou se não solucionar, eu vou na jurisprudência e por fim eu vou nos costumes. Não. Na verdade, o que vai se tentar fazer é harmonizar essas fontes, ver o que todos pensam, o que todas essas fontes dizem a respeito de um assunto, e aí sim, né, vai se tomar a decisão correta no caso do juiz, ou no caso do advogado, ou no caso do promotor, e assim por diante. Fui claro, Concursildo? Obrigado, professor. De nada. E agora, pessoal, vamos passar às questões referentes a este módulo. Vamos lá resolver algumas questões? Vem comigo. Primeira questão. As principais fontes do direito são costumes, jurisprudência e doutrina. E aí,
Você que assistiu essa aula da Central de Concurso, essa nossa aula online, você concorda com esse examinador que está afirmando que as principais fontes são costumes, jurisprudência e doutrina? Tá certo isso? Não, não tá não. Muito bem. Você sabe que está errado porque ele esqueceu a principal fonte do direito, que são as leis. Se ele tivesse colocado leis, a afirmativa estaria correta. Como ele não colocou, errado para essa afirmativa. Vamos à segunda questão. Jurisprudência é a coletânea de decisões uniformes proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário sobre uma determinada questão jurídica. Exatamente. Isso é a jurisprudência. Aquela coletânea, aquele conjunto de decisões em um mesmo sentido, decisões proferidas, feitas pelos órgãos do Poder Judiciário. E aproveitando que a gente voltou a falar de jurisprudência, temos que saber o seguinte, em regra, não é obrigatório seguir a jurisprudência no Brasil. Como eu disse para vocês, em regra, a jurisprudência é uma fonte de consulta. Mais para frente, em outras matérias, principalmente no direito constitucional, vocês vão aprender acerca das súmulas vinculantes, que são jurisprudências obrigatórias. Mas fica claro aqui, a jurisprudência obrigatória é exceção. A regra é essa jurisprudência comum, normal, que a gente usa como fonte de consulta, ok? Vamos à nossa terceira e última questão deste módulo? Vamos lá. Costumes é o conjunto de normas de conduta social criadas espontaneamente pelo povo através de uso reiterado, uniforme e que gera certeza de obrigatoriedade reconhecida e imposta pelo Estado. Pronto. Fechou, né? Costume é isso mesmo? Costume é exatamente isso. Regras sociais de conduta reconhecidas pelos cidadãos como obrigatória, reconhecida pelo Estado como obrigatória e que pode ser exigida pelo Estado, essa regra de comportamento. Muito bem? E aqui nós encerramos o último módulo dessa nossa aula de Direito. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos em breve na outra aula.